Vamos continuar este Hangout e, oportunamente, neste Hangout vamos continuar a falar sobre as classes gramaticais. E hoje, particularmente, vamos falar sobre o que vem a ser o pronome, né? Então vamos lá. Em língua, os pronomes são um conjunto fechado de palavras de uma língua que podem substituir substantivos variados ou frases derivadas deles na formação de sentenças. Tratando-se de um tipo particular de proforma, em geral, os empregos de cada pronome podem depender da natureza gramatical ou semântica do substantivo representado, de sua função gramatical na sentença e das palavras próximas. A associação deixis entre o pronome e a entidade que ele representa é geralmente definida pelo contexto e pode mudar ao longo do discurso. Na língua portuguesa, em particular, há algumas dezenas de pronomes, como eu, lhe, que, cujo e isto, que podem substituir substantivos ou frases preposicionais derivadas deles. Pronomes podem, portanto, ter as funções típicas de substantivos, sujeito, objeto e complemento, de adjetivos, modificadores de substantivos, e de advérbios, modificadores de verbos e adjetivos. A escolha do pronome depende do número, singular ou plural, do substantivo representado e, às vezes, do seu gênero, masculino ou feminino, bem como de sua pessoa verbal, primeira, segunda, terceira, e sua função gramatical. A classe dos pronomes é presente na maior parte das gramáticas das línguas indo-europeias, desde pelo menos o século II a.C., quando apareceu no tratado grego A Arte da Gramática. No entanto, devido à grande heterogeneidade nas classes, alguns autores preferem desmembrá-la em classes menores. Classes. Os pronomes do português são tradicionalmente divididos em 6 classes: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. O filólogo Marcos Banho, por exemplo, classifica como índices pessoais os pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa e os possessivos, cuja principal função é a deítica, e como mostrativos os pessoais de terceira pessoa, não pessoa, os demonstrativos e as demais classes, cuja principal função é a retomada anafórica. Pessoais. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso como índices do sujeito ou dos objetos de uma sentença. Em português, eles são pronomes pessoais, né? Nós temos primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa singular plural, segunda pessoa singular plural, reflexivo, terceira pessoa reflexivo, masculino, feminino, singular, plural no masculino, singular, plural também no feminino. Aí nós temos sujeito, objeto direto, objeto indireto e o comitativo. Então vamos lá. Primeira pessoa singular, sujeito, eu. Objeto direto, me. Objeto indireto, me, a mim, para mim. Comitativo, comigo. Primeira pessoa plural, sujeito, nós, a gente. Objeto direto, nos. Objeto indireto, nos, a nós, para nós, a gente, para a gente. Comitativo, conosco. Segunda pessoa, singular, sujeito, tu, você. Objeto direto, te, lhe, você. Objeto indireto, te, lhe, para você. Comitativo, contigo. Segunda pessoa plural, sujeito, vós, vocês. Objeto direto, vós, vos, vocês. Objeto indireto, vos, para vocês, comitativo, convosco. Terceira pessoa, reflexivo, se no objeto direto e se no objeto indireto, não tem para sujeito. Comitativo, consigo. Terceira pessoa, masculino singular, sujeito, ele, objeto direto, o. Objeto indireto, lhe, a ele, para ele, comitativo, com ele. Terceira pessoa masculino plural, sujeito eles, objeto direto os, objeto indireto lhes, a eles, para eles, comitativo com eles.
Terceira pessoa feminino singular, sujeito ela, objeto direto a, objeto indireto lhe, a ela, para ela, comitativo com ela. Feminino plural, terceira pessoa, sujeito elas, objeto direto as, objeto indireto lhes, a elas, para elas, comitativo com elas. Em muitas línguas é comum haver duas classes de pronomes pessoais de segunda pessoa, para situações formais que sugerem deferência e situações informais que sugerem intimidade. Esse fenômeno, conhecido como distinção, opera também em algumas variantes do português, opondo os pronomes tu e você. Algumas línguas, ainda como Guarani, Aimará e Mandarim, distinguem duas classes de pronomes para a primeira pessoa do plural, de acordo com a inclusividade, um pronome que inclua o ouvinte, eu mais tu mais outro ou outros, e um que o exclua, eu mais outro ou outros, mas não tu. Possessivos. Verbo são aqueles que se referem às três pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa, né? Flexionam-se em gênero e número, concordando com a coisa possuída, e em pessoa, concordando com o possuidor. Quando o pronome possessivo faz referência a um substantivo já citado, atribuindo sua posse a um sujeito, ele tem função adjetiva ou de adjunto. Exemplo, o meu casaco é melhor que o seu. Entre parênteses, casaco, né? Então, o meu casaco é melhor que o seu, subentende casaco. Por outro lado, quando um pronome possessivo faz referência a um substantivo que não foi sequer enunciado, ele acaba cumprindo o papel desse substantivo ausente dentro da frase, e é, portanto, um pronome possessivo substantivo ou absoluto. Exemplo, o meu é melhor que o seu. Pronomes possessivos. Nós temos aí primeira, segunda, terceiras pessoas do singular, primeira, segunda, terceiras do plural. Singular masculino, feminino, plural masculino, feminino. Então vamos lá. Primeiro vamos ver singular, pronome possessivo, primeira, segunda e terceiras pessoas do singular. Masculino, singular primeira pessoa, meu, singular segunda pessoa, teu, singular terceira pessoa, seu. Agora vamos ver o plural. Nós temos aqui plural, primeira pessoa, nosso, segunda pessoa, vosso, terceira pessoa, singular, seu. Vamos ver agora o feminino, singular e plural. Primeira pessoa, minha, segunda pessoa, tua, terceira pessoa, sua. Plural, primeira pessoa, nossa, segunda pessoa, vossa, terceira pessoa, sua. Agora vamos ver o plural, masculino e feminino, singular e plural. Vamos lá. Primeira pessoa, meus. Segunda pessoa, teus. Terceira pessoa, seus. Primeira pessoa, plural, nossos. Segunda pessoa, plural, vossos. Terceira pessoa, plural, seus. Feminino. Primeira pessoa, minhas. Segunda, tuas. Terceira, suas. Primeira, nossas. Segunda, vossas. Terceira, suas. Demonstrativos. Demonstra a posição de um elemento em relação à pessoa do discurso, no tempo, no espaço ou no próprio discurso. Pronomes demonstrativos. Primeira pessoa, este, esta, estes, esta, isto. Então nós temos pronomes de primeira pessoa, né? Os demonstrativos de primeira pessoa. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, né? Indefinidos. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à pessoa da frase em quantidade indeterminada. Um pronome indefinido pode ser variável ou invariável, consoante a função que desempenham. Podem ser classificados de pronomes indefinidos substantivos, quando substituem nomes, ou de pronomes indefinidos adjetivos, quando estão antes de um nome, determinando-o. Pronomes indefinidos: tudo, todo, toda, todos, todas. Algo, alguém, algum, alguma, alguns, algumas. Um, umas, uns, umas.
Nada, ninguém, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Certo, certa, certos, certas. Qualquer, quaisquer. O mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas. Outrem, outro, outra, outros, outras. Cada, vários, várias. Relativos. O pronome relativo é, em geral, um pronome de deixis anafórica, ou seja, um pronome de retorno que está apontando para algo que já foi citado, para um elemento anterior. Afora isto, o pronome relativo pode apresentar dois diferentes papéis gramaticais, esse com deixis anafórica e ainda o de transpositor de oração. Bloquearam a página para edição, a qual ficou incompleta. Pronome relativo a qual. Ela me mostrou uma página de usuário que estava em branco. Pronome relativo que. Pronomes relativos qual, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Que, quanto, quantas, quantos, onde. A. Transpositor de oração, pronome relativo que. O transpositor pronome relativo que age fazendo a ligação de duas orações independentes uma da outra, e quando isto ocorre, uma delas fará adjetivação, se tornando o adjunto adnominal daquilo apontado. Eles são wikipedistas, trabalham em artigos novos, ou ainda, eles são wikipedistas que trabalham em artigos novos. Isso nada mais quer dizer que eles são wikipedistas, os wikipedistas trabalham em artigos novos. Nota, quem funciona como pronome relativo quando aponta para elementos citados e é precedido de preposição. Ele foi o wikipedista de quem mais se falou. Interrogativos. Os pronomes interrogativos são uma classe especial de pronomes indefinidos usadas para introduzir frases interrogativas. Pronomes interrogativos: que, quem, qual, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo. Outras classificações. Pronomes podem também ser classificados em adjetivo ou adjunto, quando ele faz referência, através de concordância sintática, a um elemento que surge explícito na frase, e substantivo ou absoluto, quando ele substitui completamente o elemento referenciado. Pronomes em outros idiomas. Nas línguas urálicas, não existem pronomes pessoais nem possessivos. Apenas a flexão do verbo é suficiente para determinar a pessoa e a posse é designada pelo caso genitivo, que assume uma forma diferente para cada pessoa. Em espanhol, há um pronome de terceira pessoa para indicar o gênero neutro, eidio. Em latim, não há pronome pessoal de terceira pessoa, sendo substituídos por pronomes demonstrativos. Em japonês, os pronomes de primeira pessoa variam de acordo com o sexo do falante, com a circunstância em que é usado, além de os pronomes de tratamento serem diferentes, inclusive para pessoas próximas, quando se dirige a um filho, ao marido, ao chefe, a um subordinado, a um amigo, etc. O pronome watashi significa eu, quando falado pela maioria das pessoas. Atashi, quando usado por uma mulher, enquanto boku significa eu da mesma forma, mas dito geralmente por jovens homens. Os pronomes watashi e watakushi são usados por ambos em circunstâncias formais. Em sueco, há 4 gêneros de pronomes pessoais para a terceira pessoa no singular: masculino, feminino, comum e neutro. O gênero comum serve para designar animais e plantas, e o gênero neutro serve para designar objetos inanimados. Então vamos ficando por aqui com a definição de pronome. Obrigado, até um próximo Hangout e uma boa tarde. As línguas indo-europeias desde pelo menos o século II a.C., quando apareceu no tratado grego a arte da gramática. No entanto, devido à grande heterogeneidade nas classes, alguns autores preferem desmembrá-la em classes menores. Classes. Os pronomes do português são tradicionalmente divididos em 6 classes: pessoais, possessivos, demonstrativos,
Vamos continuar este Hangout e oportunamente neste Hangout vamos continuar a falar sobre as classes gramaticais. E hoje, particularmente, vamos falar sobre o que vem a ser o pronome, né? Então vamos lá. Em língua, os pronomes são um conjunto fechado de palavras de uma língua que podem substituir substantivos variados ou frases derivadas deles na formação de sentenças. Tratando-se de um tipo particular de proforma, em geral, os empregos de cada pronome podem depender da natureza gramatical ou semântica do substantivo representado, de sua função gramatical na sentença e das palavras próximas. A associação deixis entre o pronome e a entidade que ele representa é geralmente definida pelo contexto e pode mudar ao longo do discurso. Na língua portuguesa, em particular, há algumas dezenas de pronomes, como eu, lhe, que, cujo e isto, que podem substituir substantivos ou frases preposicionais derivadas deles. Pronomes podem, portanto, ter as funções típicas de substantivos, sujeito, objeto e complemento, de adjetivos, modificadores de substantivos, e de advérbios, modificadores de verbos e adjetivos. A escolha do pronome depende do número, singular ou plural, do substantivo representado e, às vezes, do seu gênero, masculino ou feminino, bem como de sua pessoa verbal, primeira, segunda, terceira, e sua função gramatical. A classe dos pronomes é presente na maior parte das gramáticas